Você já parou para pensar nas consequências das escolhas que fazemos todos os dias? Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com a mensagem sobre o sucesso, riqueza e poder, é fácil nos perdermos na busca por esses objetivos. E se eu te dissesse que é uma história muito antiga, contada há mais de 2000 anos, que desafia essa mentalidade? Uma história que, apesar da sua antiguidade, carrega uma mensagem incrivelmente relevante para os dias de hoje. E hoje vamos explorar uma das parábolas mais profundas e desafiadoras contadas por Jesus: a história do rico e Lázaro. Essa parábola nos leva a refletir sobre temas que vão além do aqui e agora, tocando em questões de eternidade, justiça e o verdadeiro valor da vida. Mas antes de seguirmos adiante, eu te faço um convite. Fique comigo até o final desse vídeo. Garanto que as lições que você vai aprender hoje podem mudar sua perspectiva sobre o que realmente importa nessa vida. Pode ser que você já tenha ouvido essa história antes, mas eu te desafio a ouvi-la com novos ouvidos. Eu te desafio a buscar a verdade escondida que pode transformar sua vida. Então se acomode, deixe suas preocupações de lado por alguns minutos e venha comigo nessa jornada. Prometo que vai valer a pena. Imagine que você está vivendo a vida dos seus sonhos. Você tem tudo: uma casa deslumbrante, carros de luxo, festa com os melhores pratos e as pessoas mais influentes ao seu redor. Todo dia é uma celebração do seu sucesso. Agora imagine outra pessoa, vivendo aos poucos metros de você, mas em um universo completamente diferente. Essa pessoa não tem nada, a não ser fome, sofrimento e um desejo desesperado por um pouco de alívio. Essa é a história que Jesus nos conta, e ela começa justamente assim, com dois homens vivendo vidas totalmente opostas. Um deles, um rico que tinha o mundo aos seus pés. O outro, um pobre chamado Lázaro, que mal tinha forças para sobreviver. Mas o que torna essa história tão poderosa, tão relevante, é o que acontece depois. Quando as cortinas da vida se fecham e ambos os homens encontram um destino eterno, suas vidas são completamente transformadas, e é nesse momento que a verdadeira essência da parábola se revela. Esta não é apenas uma história sobre a riqueza e a pobreza. É uma história sobre escolhas, sobre como vivemos nessa vida e o impacto dessas decisões na eternidade. Jesus não estava apenas contando uma história. Ele estava nos dando um alerta, um convite para olhar além do superficial e refletir sobre o que realmente importa. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor, e até mesmo a maneira como você enxerga a sua própria vida. Você está pronto para descobrir o que realmente significa ser rico? Então, vamos mergulhar nessa parábola juntos. Até agora, conhecemos a vida desses dois sujeitos: o rico, cercado de luxo, e o Lázaro, em extrema pobreza. Mas aqui é onde a história nos dá uma guinada surpreendente e profunda. A vida, como conhecemos, é apenas uma parte da jornada. E o que vem a seguir é algo que poucos estão preparados para encarar. Lázaro, o homem desprezado e ignorado, fecha os olhos pela última vez nesse mundo. E ao abrir novamente, ele se encontra em um lugar completamente inesperado. Um lugar de paz, consolo e honra, ao lado do grande patriarca Abraão. Imagine a surpresa de Lázaro ao ver que, finalmente,
Sua dor foi substituída pelo conforto e segurança. Por um outro lado, o rico, que viveu sem se preocupar com nada além do seu próprio prazer, também encontra seu destino, mas de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Ele acorda em tormentos, em um lugar de sofrimento eterno. O contraste é chocante e imediato. De repente, o homem que tinha tudo se vê completamente em desolação, implorando por um simples alívio, algo tão pequeno quanto uma gota de água para acalmar sua agonia. E é aqui que a verdadeira essência da história se revela. O rico, percebendo seu destino, clama por misericórdia, pedindo que Lázaro, aquele que ele ignorou durante a vida, agora venha aliviar sua dor. Mas a resposta que ele recebe não é aquela que ele esperava. Um abismo intransponível separa os dois mundos, e o destino que ele mesmo construiu com suas escolhas agora é irrevogável. Essa é a virada inesperada da história. Aquele que era visto como poderoso e intocável, agora suplicando, enquanto o humilde e desprezado homem é exaltado. É uma reviravolta que nos faz questionar o que realmente significa ser bem-sucedido, o que realmente importa na vida. Essa reviravolta nos leva a pensar profundamente sobre as consequências das nossas ações e como cada escolha que fazemos, por menor que seja, pode ter repercussões eternas. Enquanto seguirmos adiante nessa narrativa, prepare-se para descobrir lições que vão além de palavras, que tocam na essência de quem somos e do que queremos ser. Aqui estamos, no ponto crucial da parábola, onde as emoções atingem seu ápice e as revelações mais profundas são feitas. O rico, que agora se encontra em tormentos inimagináveis, percebe algo devastador. Tudo que ele possuía em vida, suas riquezas, seus status e seu poder, não significam nada nesse novo mundo. Em seu desespero, ele faz um último apelo. Ele chama a Abraão, implorando que Lázaro seja enviado de volta à terra para avisar seus irmãos sobre o destino que os aguarda se continuarem a viver da mesma maneira egoísta e insensível. Em seu sofrimento, ele finalmente entende que realmente importa é a salvação, mas é tarde demais para ele. Imagine a cena: o rico, uma figura outrora imponente e intocável, agora reduzido a súplicas desesperadas. Ele, que nunca se importou com Lázaro enquanto este sofria na porta de sua casa, agora implora para que Lázaro seja seu salvador. Ele vê com clareza dolorosa que a vida não se resume aos acúmulos, mas ao que fazemos com as oportunidades e com as pessoas que nos cercam. Mas Abraão, com uma sabedoria calma e firme, responde: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Em outras palavras, tudo o que é necessário para a salvação já foi dado. As Escrituras, as mensagens dos profetas, os ensinamentos de Deus. Tudo está ao alcance. O problema não é a falta de aviso, mas a falta de vontade de ouvir. Ainda assim, o rico insiste: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão. Ele acredita que um milagre, algo extraordinário, pode finalmente abrir os olhos dos seus irmãos. Mas Abraão dá a resposta final, uma que ecoa através dos tempos: se não ouvem Moisés e os profetas,
tão pouco acreditarão que ainda alguém ressuscite dos mortos. É nesse momento que entendemos a profundidade da parábola. Jesus nos mostra que não é a ausência dos sinais ou milagres que nos impedem de mudar a nossa vida, mas a dureza dos nossos corações. Os avisos que estão lá, as lições que são claras, mostram a verdadeira transformação que depende somente da nossa vontade de ouvir, de acreditar e de agir. Esse deslance nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Estamos ouvindo os avisos que já recebemos? E estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para fazer o bem e viver de acordo com seus ensinamentos? Ou estamos esperando por um sinal milagroso ou fora do comum para nos forçar a mudar? Essa parte da parábola nos confronta com a verdade inescapável. A mudança deve começar agora, com o que já sabemos e com o que já temos, porque, assim como o rico que descobriu tarde demais, o tempo para agir é curto e as consequências das nossas escolhas são eternas. E assim chegamos ao fim dessa parábola, uma história que começou com um contraste nítido entre riqueza e pobreza. Agora nos deixa uma mensagem que é impossível ignorar, uma mensagem que ecoa através dos séculos, que chega até nós como uma urgência avassaladora. Jesus nos alerta a um abismo intransponível entre o consolo eterno e o tormento eterno. Um abismo que é decidido não por nossos status sociais, nossas posses ou nossas realizações terrenas, mas pelas escolhas que fazemos e pela maneira como vivemos essa vida. O rico, agora perdido em sua agonia, reconhece a gravidade de sua situação. Ele sabe que o tempo acabou, que não há mais como voltar atrás, que aqui está o ponto crucial. Ele não quer que seus irmãos sofram o mesmo destino. Ele implora por uma chance de alertá-los, de salvá-los dos mesmos erros que ele cometeu. Mas a resposta que ele recebe é dura demais, é cortante e ao mesmo tempo cheia de verdade. Abraão deixa claro que já foi dado a todos nós tudo o que precisamos para evitar esse destino. Nós temos as escrituras, temos os ensinamentos, temos as vozes que nos guiam para a verdade. O problema não é a falta de informação, é a falta de ação, é a falta de você querer mudar. Agora, pare por um momento e pense: quantas vezes ouvimos essa palavra, esses avisos, e ainda assim continuamos em nossas rotinas, como se houvesse tempo infinito, como se pudéssemos adiar as mudanças necessárias em nossas vidas, como se não existisse um céu e como se não existisse um inferno. Você realmente acha que o seu tempo não vai chegar? Você realmente acha que está pronto quando chegar esse momento, se você não estiver sobre a graça de Jesus Cristo? O rico acreditava que seu conforto, sua segurança durariam para sempre. Ele ignorou Lázaro, ignorou a voz da consciência, ignorou as escrituras e pagou um preço muito alto. Agora, ele é um exemplo eterno de uma verdade inescapável. Nossas escolhas têm consequências, e essas consequências são eternas. Não podemos nos dar ao luxo de esperar por sinais ou milagres em nossas vidas. Não podemos esperar que as circunstâncias externas nos forcem a tomar as decisões corretas. A mudança deve começar agora.
Essa parábola não é apenas uma história antiga, contada para os discípulos de Jesus. É um alerta para você, para mim, para todos nós. É um alerta para acordarmos da complacência, para quebrarmos o ciclo da indiferença e para vivermos de acordo com os princípios que nos foram dados. Porque no fim, como nos mostra a história do rico e do Lázaro, esse é o jogo que apenas o conforto e o sucesso nessa vida não podem tocar. Esse é o jogo do destino final das nossas almas. Isso é o que realmente acontece quando você morre. O céu ou o inferno te espera, dependendo exclusivamente das suas ações, do que você fez em vida para mudar o seu destino. E agora eu te convido, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que precisava fazer uma mudança, a compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa e vamos juntos buscar o caminho que realmente vale a pena. Muito obrigado por assistir, que Deus abençoe e tamo junto. Dias melhores virão.